Abra comigo em João 7:37. João 7:37. Nós vamos ler do 37 até o 39. Amém? Diz assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras, Jesus estava citando aquilo que já tinha sido escrito, certo? Em Ezequiel e Isaías, ele estava fazendo uma menção, como dizem as Escrituras: rios de água viva jorrarão do coração de quem crê em mim. Amém? Próximo. Jesus estava falando a respeito de quem? De quem? Do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Amém? Amém. Então diga comigo assim: os rios de água viva falam do Espírito Santo. Agora com um pouquinho mais de empolgação, um pouquinho mais animadinho, vai lá. Os rios de água viva falam do Espírito Santo. Amém ou não amém? Jesus estava falando a respeito, esses rios estava falando do Espírito Santo. E essa semana eu estou fazendo um cursinho a respeito de engenharia ambiental. E essa semana foi bem animada, que eu tive prova, eu tive que dar uma aula e eu tive que apresentar um seminário, justo essa semana. Então essa semana eu tive que dar uma estudadinha legal para cumprir a minha cota nesse curso aí. E esse curso falava inclusive a respeito sobre tratamento de efluentes, esses resíduos da indústria, esse tratamento, como é que funciona e tal. Então essa semana o download aconteceu de forma mais intensa. Já expliquei o que é o download, pelo menos mais 2 vezes no passado. Quem não pescou a referência, só assistir no YouTube. Mas eu estava orando e o Senhor começou a falar comigo através daquilo que eu estava estudando, nada a ver com a palavra. Você sabia que os rios, aqui eu não vou falar a respeito de química, bioquímica, mas existe uma explicação científica a respeito dos rios. Vocês sabem quais são os 2 rios mais poluídos do Brasil? O primeiro todo mundo sabe, né? Qual que é? E o segundo? Vê que brasileiro não dá valor para o segundo lugar, né? Medalha de prata não vale nada, só medalha de ouro. O mais poluído é o Tietê, e o segundo mais poluído, o Iguaçu. O rio Tietê, para quem não sabe, as águas dele passam aqui atrás, ó. E o Iguaçu passa ali naquele cantinho. E detalhe, os dois se juntam ali no Marco Três Fronteiras. Sabia disso, né? Que o rio Tietê, ele vai indo, ele cai no rio Paraná, que ele passa aqui, e depois o rio Iguaçu cai ali, depois eles tocam lá para Buenos Aires. Eu nunca fui bom de matemática para saber assim, mas, enfim, é algo mais. Mas os rios, ele tem uma qualidade que se chama autodepuração. Não venho aqui falar de química, bioquímica para vocês, mas é a capacidade que ele tem de se regenerar. Eu nasci em São Paulo, capital, e meus pais, quando eu era pequeno, foram para o interior, mas toda a minha família é de São Paulo, capital. Então, uma vez por mês eu ia para São Paulo, capital. Irmãos, eu já vi aquele rio Tietê, a cor dele era preta, até hoje é preto, escuro, uma coisa nojenta. Aquele cheiro horrível. Eu lembro de ver aquele rio meio avermelhado, com espuma. Do que vocês pensar, eu já vi aquele rio. Eu ia todo mês para lá. E imagina isso, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, o rio era podre. Hoje está bem melhor, mas continua ruim. Mas esse mesmo rio, 200 quilômetros para frente, ele estava limpo de novo. Não é um negócio estranho? Os rios,
eles têm esse poder de autodepuração, de limpar aquilo que está morto, eles conseguem trazer vida. Processos químicos, bioquímicos invisíveis que você não sabe, mas que estão lá. Quando esse texto foi escrito por Isaías, falando de que rios de água viva correriam há mais ou menos 800 anos antes de Cristo, ele não sabia de química, ele não tinha nem noção do que era isso. Mas aquele que era o Criador já sabia. Inspirou ele a escrever, para que hoje a gente tivesse dimensão daquilo que o Espírito Santo quer fazer através das nossas vidas. Às vezes a gente pensa que Jesus veio para nos trazer salvação. Não, ele veio para trazer salvação, mas não é só isso. Ele quer que do nosso interior fluam rios de água viva, com todas as propriedades que esse rio tem. E quando fala do rio, eu me lembro de Apocalipse 4:5, diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, diante do trono ardiam as 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O Espírito de Deus, não é que são 7 Espíritos, são 7 manifestações do Espírito de Deus. Esse rio, ele vem nessas 7 manifestações, todas elas. Quando você crê em Jesus, quando você recebe Jesus, Jesus está falando a respeito do Espírito. Se você tem sede, vem a mim, beba, e esse rio vai fluir através de você. Esse rio do Espírito Santo, com todas as propriedades dele, inclusive dos 7 Espíritos, essas 7 manifestações, é isso que Jesus está falando. Se você crê, essas 7 manifestações vão fluir através da sua vida. E esses 7 Espíritos, uma vez, acho que é um mês atrás, a gente tem o nosso hub, lá na casa do Júnior e da Ana, acho que o Valfrido estava lá. Teve uma irmã que falou, os 7 Espíritos de Deus. E eu não sabia dizer quais eram 7 Espíritos, irmão. Eu esqueci, sabe quando você esquece? Eu esqueci, fiquei com uma vergonha. E aí eu fui ler a respeito, está em Isaías 11, 1 e 2. Abra comigo aí, vamos lá. Diz assim: virá o descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, com um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e dará sabedoria, conhecimento, capacidade, poder, temerá e conhecerá a sua vontade. Ou seja, aqui está descrito, essa tradução ela é mais fácil, mas basicamente seriam o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza e o temor do Senhor. Hoje, lógico, cada um deles a gente podia falar horas e horas, mas hoje eu queria falar a respeito de um, que é o Espírito de sabedoria. Diga sabedoria. O mais importante da sabedoria que você precisa saber é que a gente fala muito de sabedoria, mas na hora de usar, usa pouco. Todo mundo fala de sabedoria, certo? Tem que ter sabedoria, mas eventualmente a gente, na hora que precisa pôr a sabedoria em prática, acaba, se deixando tomar pelas emoções. E antes que a gente comece a falar sobre sabedoria, eu vou começar pelo final, tá certo? Porque você já vai pensar, não, eu vou ter sabedoria e eu vou fazer bons negócios e vou ganhar dinheiro. O foco de 90% do que se prega em sabedoria é para você desenrolar os BO da sua vida e ganhar dinheiro. Irmão, para com isso aí. Isso aí é um acessório, isso aí é o que vem no pacote, mas não é o principal. Vou começar pelo final. A sabedoria de Deus te aproxima dele. Ponto. É assim que eu vou terminar hoje. Mas já vou falar já no começo, que é para você não ficar esperando a hora que eu vou passar o bizu para você ganhar dinheiro, os 7 passos para a conquista da vitória, do rompimento da sua vida financeira e... Não, para. Amém? Amém. Então vamos lá. O que é sabedoria? Antes de falar o que é sabedoria, eu gostaria de começar com a questão, isso aí não tem nada de espiritual, isso aí eu aprendi inclusive na polícia. Faz favor, Nicolas, coloca aquele slide número 1, faz favor. Esse é o tema, é o slide número 1. Um dado. Quem gosta de matemática, se eu mostrar esse número para você, 140 dividido por 90,
Isso é um dado. Às vezes quem gosta de matemática, e foi a primeira coisa que eu pensei, se eu dividir 140 por 90, vai dar uma dízima periódica, 1,5555555 até o fim do universo, certo? Isso é um dado, é um dado básico. Já quem pensa em mercado financeiro, 1,555 Bitcoin, já é uma graninha boa, né? Se a gente pensar no nosso clima, 1 grau Celsius, aí já é friozinho, né? O que representa esse número? Não sei, depende do contexto. A partir do momento que eu agrego algo a esse dado, ele vira uma informação. Vai lá, o próximo, número 2. Ele passa a ser informação a hora que fala assim, ó, minha pressão arterial é 19 por 14. Para muita gente, certo? 14 por 9, isso, 14, o que eu falei, 19? Não, eu vou chegar no 19, eu vou chegar lá, é que eu já tô apressado. 14 por 9, a tua pressão arterial. É uma informação, para quem não manja muito, beleza, e aí? Mas para quem é da medicina aí, o que acontece? Eles têm um passinho a mais, eles têm conhecimento, que é o próximo, vai lá, próximo. A informação, num dado momento, vai lá, Nicolas, vira um conhecimento, que é o quê? Quando falei pressão arterial 14 por 9, você já sabe que é o início de hipertensão. Sim ou não? Aí vamos pensar a respeito da sabedoria. O que é sábio fazer nessa hora? Procurar um médico e tomar remédio para pressão, sim ou não? Mas tem a sabedoria que vem do alto, que é o quarto, que é a quarta, vai lá, próximo. Em vez de tomar remédio, vou mudar meus hábitos. Significa que eu estou comendo muita porcaria, coisa que não deve, estou meio ocioso. E aqui eu vou chegar no 19. Irmãos, mas eu sou diferente. Minha mãe falava, ei, você não é todo mundo, então eu sou diferente. Geralmente a pessoa, quando tem essa informação, ou ele muda os hábitos, ou ele toma remédio. Eu recebi essa informação um pouquinho diferente. Eu sempre tive a pressão 12 por 8, num dado momento foi medir 21 por... Era 19 por 14 ou 21 por 14, uma coisa assim. Altíssima. Eu falei, não, tá errado, mede de novo. Mediu de novo. O que eu fiz? Tomei remédio, nunca pus um comprimido, uma gota de remédio para pressão arterial na minha boca. Mudei de hábito? Também não. O que eu fiz? É isso aí, fiz uma cirurgia. Eu sou diferente, eu não sou igual a todo mundo. Fiz uma cirurgia. Na época, 2016, né? Mais ou menos, 2016, fui lá, catei meu dinheirinho, tive que fazer no particular, paguei a cirurgia, R$20 mil na época, e olha que eu ganhava metade do que eu ganho hoje, fui lá e paguei, em vez de criar vergonha na cara e ser sábio, não, fiz cirurgia, nem tomei remédio, nem mudei de hábito. Falar de sabedoria é a coisa mais linda, mas ser sábio... ser sábio é outra coisa. E a sabedoria de Deus já começa por aí. É loucura para o mundo. É coisa de louco. Não tem para ninguém. Então, se a gente não souber, se a gente buscar, e hoje, dentro das igrejas, nós temos pessoas que estão buscando, em vez de buscar a sabedoria de Deus, está buscando a sabedoria do mundo. Irmãos, a sabedoria do mundo vai te aproximar do mundo, das coisas do mundo. A sabedoria de Deus vai te aproximar de Deus. Amém. Ponto. Então vamos lá, seguindo. O que é sabedoria? Alguém poderia me definir o que é sabedoria? Sabedoria é ser sábio. Perfeito. Ótimo, você é maravilhoso, beleza. O que a sabedoria faz? Vamos aqui pensar a respeito de sabedoria. A sabedoria é algo que estou falando de sabedoria de Deus, irmão. Esquece do mundo. Depois você vai lá e volta a assistir o teu curso lá, que os caras lá, o coach, que os caras falam. A sabedoria do alto, ela vai te aproximar de Deus, ela vai te fazer compreender o teu propósito.
Ou melhor dizendo, ela vai te fazer entender o teu papel no propósito eterno de Deus. Eventualmente, você tem seus sonhos, seus planos, seus projetos, o seu propósito pessoal de vida. Deus tem algo que é perfeito e é excelente. Quando você começa a buscar a sabedoria de Deus, você começa a enxergar aquilo que Deus de fato quer para a sua vida, o centro da vontade dele. Falar de vontade, falar a respeito da vontade de Deus e fazer é fácil, irmão. O duro é cumprir. Até porque você lembra, para você ver que o Espírito Santo está nesse lugar. Eu, inclusive, nem participei da oração com os voluntários hoje, que a gente estava numa reunião ali na salinha. E ela falou, eventualmente você vai perder. E eu quero dizer uma coisa, a sabedoria, não existe versículo na Bíblia que diga que com sabedoria vem riqueza. Não existe. Ela dá indicações, porque Salomão fala, na mão direita sabedoria, na mão esquerda tem riquezas, etc. Então ela é algo acessório, mas não, a Bíblia não fala que quem tem sabedoria vai receber riqueza. Não, isso aconteceu com Salomão. Eventualmente, com sabedoria, pode acontecer de você perder. E para você entender que o Espírito Santo está nesse lugar, a Jane na hora da oferta falou exatamente isso. Às vezes a sabedoria de Deus vai te fazer perder coisas, eventualmente. Pode ser que sim, pode ser que não. No caso de Salomão, Deus deu também longevidade, riqueza, mas pode ser que venha com dificuldade, com luta. Você pode pegar o exemplo de Estevão. A Bíblia fala, homem cheio de poder e sabedoria, morreu apedrejado. Uma vez, conversando com o irmão, nós discutimos a respeito de João Batista. E a gente estava falando a respeito de como falar a verdade, certo? Que existem formas e formas. Por exemplo, você pode falar não para uma pessoa, e você pode, não, olha só e tal, né? E você pode... Não, acabou. Aí o cara, não, que parte do não você não entendeu? Nossa, que estupidez. João Batista perdeu a cabeça literalmente por apontar o pecado do rei. E a nossa discussão era essa: será que João Batista fez certo? E se ele fizesse de outro jeito e tal? E esse irmão discutia e falava, não, isso aí eu acho que não e tal. Eu falei, olha, se ele estava certo ou não, eu não sei. Jesus fala uma coisa, que não nasceu de mulher humana alguém como João Batista. Então, a Bíblia eventualmente te mostra, ou a sabedoria, a forma de você adquirir sabedoria, de você ter sabedoria, e essa sabedoria vai te levar para o propósito. E eventualmente pode ser que venha acompanhado de riqueza, mas pode ser que venha acompanhado de muita luta e muita dificuldade. Agora, a minha decisão é usar essa sabedoria, viver essa sabedoria, ou viver a sabedoria do mundo. Você é uma pessoa que quem está à sua volta procura você para buscar a tua sabedoria ou não? Pense. Deus está chamando a gente, voltando ao rio. Quando você creu em Jesus, esse rio de água viva, que fala do Espírito Santo, habita em você. E vai fluir essas 7 manifestações dos 7 Espíritos de Deus. Uma delas é sabedoria, ou seja, vai fluir do teu interior sabedoria. As pessoas vão te procurar para ter acesso a essa sabedoria que vem de Deus. Não uma sabedoria do mundo, mas uma sabedoria que limpa, que mata a sede, que traz vida. É para isso que Jesus veio e morreu. Não é para a gente ter um insight e ficar rico. É para a gente trazer vida por onde a gente passar. Esse é o propósito eterno de Deus. Esse é o propósito eterno que Deus colocou para essa congregação, para a Love Church. E eu não acho coincidência que os 2 rios mais poluídos do Brasil passem exatamente nesta cidade. Ou melhor, eles se encontram exatamente nesta cidade. Eu creio que Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Irmãos, quando eu falo isso, ninguém aqui é especial.
Especial é o amor que Ele tem por nós e confiar a nós essa missão. Só que essa missão, ela virá a partir do momento que eu entender esse propósito e fazer isso acontecer na nossa vida. Eu deixar que esse rio flua na minha vida e alcance outras pessoas. Às vezes a gente acha que nós somos o centro de tudo. Deus tem que fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, agora. Irmãos, Ele que é o rei. Eu sou só instrumento, eu sou só canal. A bênção dele vai fluir através da minha vida e vai alcançar outras pessoas. Vai fluir através da sua vida para alcançar outras pessoas. Não é que você é o alvo de nada. É uma honra, isso é uma honra, é um privilégio. Mas às vezes a gente luta querendo o nosso propósito, a nossa vontade. A gente tem que perguntar: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu flua? Quem o Senhor quer que eu alcance? Esse é o nosso propósito. Então é o seguinte, quando a gente pensa na filosofia, são apenas palavras vazias. E às vezes a gente está vivendo uma filosofia. Infelizmente, dentro das igrejas, nós temos pessoas que só vivem é um estilo de vida, enfim, é algo que não tem nada a ver com o Espírito Santo, é uma religião. A gente não pode deixar o evangelho que é vivo virar uma filosofia, discussão de ideias. Não, porque eu acho. Não, porque eu não concordo. Não, porque eu... Olha, já viram isso ou não? As discussões, né? A discussão do momento hoje, o que é? Sei lá, pós, tribulacionista. O Apocalipse está batendo na porta. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí ou não? Rapaz, toda vez que eu olho e vejo ali, eu falo: meu Deus, qualquer hora vai cair uma bomba atômica em algum lugar, pronto, acabou. Tudo que você imagina aí já vai começar a virar no avesso. Então, o tema das discussões, né, é isso aí. A gente vai ser arrebatado antes, no meio ou depois da grande tribulação? Já viram ou não? Mas não adianta a gente discutir nada disso. Se você não viver em santidade, se Jesus vier antes ou depois, você vai ficar do mesmo jeito, nós vamos ficar. O que a sabedoria me ensina? Opa, o fim dos tempos está chegando. Eu não posso viver de qualquer jeito. Eu tenho que me aproximar do Senhor, senão a gente está vivendo uma pura filosofia. Ideias, a gente discute e não resolve nada. No ano passado, eu fiz uma matéria que era... Deixa eu tomar cuidado. Ele está gravando, né? Está gravando, né? Então deixa eu tomar cuidado. Mas é uma matéria... como é que eu posso dizer? Bom, é uma matéria que pregava uma ideologia política e goela abaixo dos alunos. Era um mecanismo de doutrinação. Pronto, falei. Tô leve, é isso aí. Larguei o curso porque se eu continuasse, eu ia arrumar briga com alguém. E quando eu digo briga, eventualmente briga no sentido, né, vias de fato da palavra. Porque não dá. Foi um exercício de paciência, durou 6 meses, acabou, graças a Deus, falei, tô vazando. Vazei. Mas aqueles caras defendiam a ideia, mas umas ideias tão idiotas, irmãos, que vocês nem imaginam. Você fala assim: não, que mundo esses caras vivem? Não é no Brasil, não é no... Esses caras devem ter vindo de Marte. É só ideia que não faz sentido, não dá para, sabe assim... Vou falar uma, vai. Eu não queria falar, mas vou falar. Você vai receber um salário, só que ele tem validade de 3 meses. Depois de 3 meses, teu salário perde para, né? E acabou. Não, mas como é que faz? Não, acabou. Dá para pôr em prática uma ideia dessa? Você que recebe o salário, você quer que teu salário tenha validade de 3 meses e depois acabe? Não, passou, teu dinheiro não vale mais nada, pode jogar fora. Se você gastou, se não gastou, perdeu. Alguém acha isso viável? Irmãos, a gente acha isso ridículo, né? Às vezes a gente está vivendo um evangelho exatamente assim. É um monte de filosofia que não leva a nada, que não traz transformação nem na minha vida. Vai transformar a vida de alguém? Quando o Espírito Santo, ele te dá uma ordem, ele não está perguntando se você gostou, se você entendeu, se você quer fazer, ele te deu uma ordem, ponto. A única decisão que você pode tomar é obedeça ou não. Não adianta ficar questionando, não adianta ficar argumentando, pensando e discutindo. Irmão,
Deus, Ele quer usar você, e é um privilégio você ser usado. Mas às vezes sabedoria do mundo, não, mas isso não é viável, não, mas isso vai contra. Irmãos, não interessa. A sabedoria abra comigo, Tiago 3,15. Às vezes a gente valoriza, e aqui entre nós, irmãos, vamos ser sinceros, a sabedoria humana, ela não é 100% lixo, 100% errada, sim ou não? A sabedoria humana, vamos pensar aqui, ela vai te dar mecanismos aonde você vai, ou você tende a ter melhores resultados. Por exemplo, é sabedoria humana, uma sabedoria humana popular, certo? Educação é bom, eu gosto, e preserva os dentes na boca. Já ouviram essa daí ou não? É da tua época essa aí? Isso aí meu pai me ensinou. Mas, num dado momento, essa sabedoria humana, ela vai se distanciar da vontade de Deus. E é aí que mora o perigo. Essa espécie de sabedoria humana não vem do céu, ela é deste mundo. É da nossa natureza humana e é diabólica. Por quê? Porque num dado momento, e aqui eu gostaria de fazer uma pausa, e eu quero que você entenda, a sabedoria humana, ela vai tratar de coisas humanas, materiais, e nós tratamos de coisas eternas. A sabedoria humana visa tudo que você está vendo. A sabedoria de Deus, não esquece, isso aqui é só um meio, é só um acessório. Num dado momento, a sabedoria humana, ela vai falar que você tem que se sentir bem, você que tem que se sentir feliz, você é o centro de tudo. E é aí que o problema acontece. Lembra que eu falei que a gente às vezes vive uma filosofia? Apenas. O cristianismo, ele é banalizado, ele é diminuído ao ponto de virar uma filosofia. Por quê? Porque hoje o centro das pregações é a bênção do Senhor e não o Senhor da bênção. Você pode ver, prega-se sobre santidade, mas a santidade é por quê? Porque sem santidade Deus não vai te abençoar. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Eu já falei isso aqui, eu só vou citar. Quem não estava presente, procura no YouTube. Qual foi o maior pecado de Sodoma descrito na Bíblia? A gente pensa que era imoralidade sexual, etc, etc. Mas não era. Era orgulho e arrogância. Está escrito em Ezequiel. Depois você procura no Google, no YouTube, você vai achar. O grande problema é que sabedoria do mundo nos aproxima das coisas do mundo, e essa sabedoria vai querer o meu bem-estar, o meu eu. É exatamente o que operou em Sodoma e Gomorra. E fizeram eles degradarem tanto, que não importa, se eu tenho um desejo, que era o caso, eles queriam violentar aqueles anjos. Se eu tenho o desejo de violentar alguém, estuprar alguém, não interessa, é a minha vontade, me faz feliz, eu vou fazer, pronto, acabou. Eles chegaram nesse nível, mas a raiz é a mesma, o princípio é o mesmo, e às vezes a gente está vivendo essa filosofia. A filosofia mundana, a sabedoria mundana é diabólica. A sabedoria de Deus vai te aproximar dele. A sabedoria não é para te fazer rico, para te fazer feliz, para você ganhar dinheiro. Não, a sabedoria é para te levar para perto do Senhor e fazer você cumprir o propósito dele. Esses rios de água viva vão fluir e esses rios vão alcançar as pessoas. Foi para isso que a Love Church foi gerada, foi criada. Eu estou nesse lugar justamente porque eu creio nisso. O objetivo não é eu viver em santidade para eu alcançar algo. O objetivo não é eu viver em santidade porque eu vou ser recompensado. Eu não trago aqui meus dízimos e minhas ofertas que Deus vai me dar 100 vezes mais. Não, esquece. Isso aí é sabedoria humana. Tanto é verdade que a teologia da prosperidade nasceu exatamente dessa barganha, dessa troca. Se você der, Deus vai te dar muito mais. Aí o que acontece? Você faz um desafio. Irmãos, eu já vi gente véia de guerra, pastor que a gente considera falando isso, exatamente, pregando exatamente isso. Eu não sei por onde você andou, ou o que você assistiu pela internet da vida, mas nós estamos diminuindo tanto o evangelho, que ele virou nada. Tanto que ele não tem efeito, nem na minha vida, nem na tua. Por quê? Porque a gente não vive. A gente está vivendo uma sabedoria, uma filosofia humana.
Sabedoria de Deus é poder de Deus na nossa vida. A partir do momento que a gente começar a entender isso e viver, Deus vai fazer. A sabedoria de Deus, ela engloba todas as questões, tudo na nossa vida. Relacionamento, engloba negócios, estudo, o evangelho, engloba tudo, irmão. Não fica nada de fora, fica tranquilo. Lembra que eu falei que num dado momento, a sabedoria humana até está mais ou menos próximo, mas num dado momento. Então, irmão, começa a viver, vamos começar a viver. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente tem pessoas que querem as mesmas coisas de nós, mas a gente se relaciona e tem amizade com o mundo. A gente é próximo do mundo, a gente faz as mesmas coisas do mesmo jeito que as pessoas do mundo. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem um ditado, né? Que diga assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi. Alguém discorda desse ditado? É isso aí. Aquilo que você anda, as pessoas com quem você anda, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, o pastor Lúcio sempre fala, aquele que você curte, que você o site, a série. Irmão, é exatamente você sabendo disso, tendo conhecimento da verdade, ainda às vezes age dessa forma. Isso vai te tirar da presença de Deus. Ponto. Com a nossa cabeça cheia de lixo, cheia de porcaria, você só vai para o buraco. Não tem para onde ir. Às vezes a gente está andando com gente que não quer nada com Deus. Eu estou falando aqui para você se isolar, se tornar uma ilha, Não. Mas tem pessoas que você pode ter um relacionamento, trazer para dentro da tua casa, conviver e aprender. Eu aprendi tem um amigo meu na academia, foi o primeiro colocado da minha turma, inclusive. Ele é cristão e ele falava assim: não tem pessoa que você gosta, tem amizade, leva para dentro da tua casa, sim ou não? Mas tem pessoas que você tem que, bom dia, opa, bom dia, bom dia. Mas tem pessoas que nem bom dia você pode dar. Aí vem você, não, mas que isso, eu tenho que pregar evangelho. Tá, e você está pregando evangelho para esse tipo de pessoa, não? Irmãos, tem amizades que não... Lembra da pastora pregando há 2 semanas atrás? Mudou de estação, tem amizades que acabou. E com morto, eu recomendo você fazer 2 coisas. Ou você ora para ele ressuscitar, ou você enterra. Porque se você conviver com morto, você vai ficar doente. Talvez vai ter amizades que você vai ter que ou você traz para Jesus ou você abandona. E aqui eu estou falando de sabedoria, acredite, mais pura sabedoria de Deus. Talvez você pergunte: Garcia, você é o cara mais sábio, então, o baluarte da sabedoria? Depois vocês perguntam para minha mulher, ela é a melhor pessoa para dizer. Eu tenho um problema, se eu estou pregando aqui hoje, falando disso daí, é porque Deus está me cobrando. Pra vocês terem noção, não, eu não deveria falar, mas vou falar, vai. A pastora fala: Garcia, você é muito negativo. Às vezes você conta uns negócios que denigre a sua própria imagem, mas eu estou nem aí. Irmão, semana passada, eu tenho um problema com bullying. Eu tenho um problema. Eu me contenho, porque assim, no bullying, você tem o polo passivo e o polo ativo. Eu me identifico mais com o polo ativo. Tem gente que tem um perfil para ser o passivo, mas eu não sei. Acho que porque eu era gordinho quando era criança, fui muito zoado, aí você, o pêndulo, vai muito para um lado, quando ele volta com força, né? Eu sei que eu tenho um problema, e a zoeira, eu já perdi amigo por causa de zoeira. Às vezes eu estou no celular, e minha mulher fica: não, Garcia, não. Aí às vezes eu não faço, e às vezes eu não aguento, eu faço. Já fiz cada zoeira que se eu contar, que eu não posso nem contar, é melhor não contar. Mas às vezes a gente, semana passada eu estava abraçado no jiu-jitsu com um carinha aqui, ó. Não foi há 10 anos atrás, semana passada. E aqui eu vou fazer um parênteses. Irmãos, essas câmeras aqui, pega até ódio. Essas câmeras aqui a gente já pegou gente falando palavrão, gente caindo, gente arrombando porta. Nós já pegamos gente esposa falando mal de marido. Já pegamos, o que vocês pensar, tem os caras abraçados no jiu-jitsu. Às vezes na zoeira a gente se empolga. E aí a sabedoria falta, irmão. Eu sinto informar, mas é assim. Eu falei, sabedoria a gente fala,
O discurso é lindo, na hora de botar em prática, é outros 500. Mas quando a gente olha para a nossa vida, num dado momento a gente tem que parar. Lembra da decisão ali que eu tomei a respeito da cirurgia? Foi a melhor solução? Claro que não. Eu sofro consequências daquela decisão que eu tomei até hoje. E não tem para ninguém. Você pode correr de tudo. A consequência da tua decisão, ela vem. Deus perdoa, mas a consequência vem. A lei da semeadura não falta. Se você plantar a sabedoria de Deus e viver, Deus vai te fazer prosperar, crescer e vai te fazer chegar onde você tem que chegar. Ao passo que se eu correr atrás de sabedoria do mundo, eu vou colher o resultado desse mundo. Irmãos, vamos lá. Olha, eu fico contando a história, vai passando o tempo, e agora é o seguinte, já faz meia hora que eu estou falando aqui, é isso, né, galera que está gravando? Dali a pouco a galera já começa a perder, distrair. A sabedoria me fala, fale apenas 45 minutos, que depois disso, mesmo que o cara está parado olhando para você, a cabeça está lá, já deu 3 voltas, já viajou, já foi, voltou. Então, fica comigo mais 15 minutinhos e eu prometo que eu encerro, beleza? Combinado ou não? Vira para quem está do teu lado e fala assim, guarda esse celular aí, rapaz. Cria vergonha na cara aí, rapaz, guarda esse negócio aí. É 15 minutos só, não aguenta ficar 15 minutos sem pôr a mão no celular. É a hora que eu vejo todo mundo pegar o celular e começa a olhar, uns dar risada. Cada uma que vocês nem... Então é o seguinte, como obter sabedoria? Irmãos, sabedoria só tem, eu só vejo, lógico, você pode até pensar em mais, mas basicamente, resumidamente, só tem 2 formas de você conseguir, não tem outra. Tem vários, posso ir em conferência, seminário, mas nada substitui 2 coisas. Diga, leitura da palavra. E aqui vamos dar uma pausinha. Quando eu digo ler a palavra, não é pegar um gibi e ficar lendo. O ler é somente ler. Você, quando for ler, primeiro você tem que entender o que você está lendo. Gramática é fundamental. Um dos maiores problemas, não vou dizer que é o maior, mas um dos grandes problemas da leitura bíblica é que você não entende o que está lendo ali, gramaticalmente falando. Então assim, eu sempre recomendo, se você não tem muito traquejo, usa essa versão, a NTLH, é isso? Linguagem de hoje. Nova tradução, linguagem de hoje. Ela é a piorzinha, mas para entender é a melhor. Você lê e entenda gramaticalmente o que está dizendo ali, mas procure aprofundar, entender o contexto daquele povo, quem escreveu, qual que era o objetivo. Para quê? Para você poder se enxergar naquele texto. Deus fala através da palavra de uma forma sobrenatural. E Deus usa as experiências, é o momento que você está vivendo para falar com você. E quando você busca, a palavra é clara. Aquele que bate será aberto, aquele que busca encontra, aquele que procura vai achar. Então você leia a palavra. Eu confesso, eu detesto leitura, leio por obrigação, mas não interessa, eu tenho que ler. Eu vou ler cada vez que eu pego e leio com vontade. O download acontece, irmão, acredite se quiser. Deus é fiel, Ele se revela através da palavra, porque Ele é a palavra. Quer conhecer Jesus? Quer? Leia a Bíblia e abra sua mente para aquilo que está sendo escrito. Leia e absorva aquele conhecimento. E segundo, você vai ter sabedoria tendo um relacionamento com Jesus, orando e buscando a Ele, congregando, andando com pessoas que querem a mesma coisa que você. Irmão, lá na roda do boteco, você vai virar um bêbado. Lá na roda onde você só tem vagabundo, maconheiro, você vai virar a mesma coisa. Lá onde só tem gente que fala besteira, que só fala, você vai virar a mesma coisa. Você é produto do meio que você está. Ah não, eu estou lá para fazer diferença. E fez diferença? Essa é a pergunta. Não adianta, sempre numa relação dessa onde você tem um cristão, você é cristão, amém ou não? Ou você transforma quem está lá, ou quem está lá te transforma, não adianta. Eu não estou falando aqui para você ser radical e abandonar tudo. Talvez para algumas pessoas, alguns relacionamentos sim, mas isso não é uma regra geral. Mas o que você está impactando o mundo? Eu acredito que essa igreja não está cheia hoje por causa disso, porque eu
igreja, não estou impactando as pessoas para fazer e trazer elas e que elas tenham um encontro com Jesus. A transformação. E não foi para eu ficar rico, para eu ser feliz, que Jesus morreu na cruz. Foi para que os rios, quando o Espírito Santo habitasse em mim, esses rios de água viva, nessas 7 manifestações, uma delas a sabedoria, fluíssem através de mim e através de você. Está vendo que é outra perspectiva? Não é vir aqui, quem aceita Jesus, faça essa oração, não tem nada a ver com isso, irmão. Isso faz parte do processo, mas é muito mais profundo. A vida com Cristo é muito mais profunda do que vir aqui num culto de domingo ou num hub, é muito mais profunda. É você fluir a ponto de você matar a sede de quem está morrendo. Tem gente morta. Todos nós aqui convivemos com mortos, espiritualmente falando. Todos. Eu duvido que tenha alguém aqui que só conviva com pessoa cheia de santidade. Todos que estão aqui, 100%, convivem com pessoas que estão mortas espiritualmente. Esse rio que está fluindo através de você, é para isso. É para matar a sede, é para trazer a vida a essa pessoa. Só a sabedoria de Deus. E eu já tive situações que eu não sabia o que falar, que eu não sabia o que fazer. Mas o que eu falo para essa pessoa? Não sei o que falar. Meu Deus, é só o Espírito Santo para dar direção e trazer a palavra de sabedoria, de conhecimento. E essa palavra vai fazer acontecer a mudança na vida da pessoa. Amém? E qual é o resultado? E aqui já caminhando para o final, é aquilo que eu falei no começo. O resultado da sabedoria vai te aproximar do Pai e do propósito que Ele tem para a sua vida. Irmãos, eu não sei qual é o propósito específico na vida de cada um. Até da minha vida, às vezes eu fico meio, mas eu vejo assim, irmão, aqui vou fazer um comentário, não me leve a mal, certo? Mas eu fui líder de jovem há alguns anos atrás, depois, enfim, mas uma vez peguei aqui da Love Church um grupo de alguns jovens para fazer um discipulado por um tempo. Isso, há 20 anos atrás e há 5 anos atrás, a conversa da galera era a mesma. Se você chegar para um jovem, todos eles, qual que é o sonho? No geral, um quer ter uma profissão, outro, mas no geral, eles querem ter um emprego com estabilidade, ter uma família, ter uma casa. É isso que todo jovem quer. É que quando você consegue a casa, aí você quer uma casa um pouquinho maior. Aí você tem um carro, você quer um carro um pouquinho mais caro, quer mais um. O nosso olho nunca termina de crescer. Mas isso aí é um outro papo. Estamos falando do sonho. E eu lembro que quando eu era aluno, na academia de polícia, eu pensava assim, cara, se eu tiver a minha casa, o meu carrinho, a minha loira, eu vou estar feliz. Pensa uma loira, hein, velho? Nossa, agora eu não devia. As irmãs aqui da Love Church são lindas, irmãs. Vocês são lindas. Mas, com todo amor, a minha mulher é a mais linda de todas. Aleluia! Avivamento, velho! O grande problema é que a gente, às vezes Deus está te dando tudo que você precisa, mas o nosso olho quer aquilo que a gente acha que vai. Ontem eu estava em Cascavel, e às vezes a gente imagina algo, e a gente tem aquilo como verdade absoluta. No ano de 2007, eu sempre vim para Foz do Iguaçu, Nossos irmãos ali sempre vendem num precinho mais camarada, tal. Então eu sempre vim aqui de vez em quando fazer uma comprinha, mas no ano de 2007, a polícia estava pagando mal pra caramba, aí eu, complementando uma rendinha extra, eu vim buscar só equipamento de informática, irmão. Não fique pensando besteira de mim. Eu comprava um computadorzinho e tal, e vendia lá onde eu morava, para complementar, E eu passava ali em Santa Teresa do Oeste, tem um sobradinho ali, que toda vez que eu passava eu falava, eu vou construir um sobrado igualzinho esse aqui. Ou eu viajava com a minha esposa, ou com meu pai e minha mãe. Meu pai também sempre gostou do Paraguai, então ele vinha comigo. Ou algumas vezes peguei uns irmãos da igreja. Eu sempre passava e falava. E eu queria ter um sobrado, eu queria tal. Quando foi em 2011, Deus me abençoou, eu ganhei um dinheirinho e eu pude construir uma casa. Mas
Eu fiz a conta, não vai dar para construir o meu sobrado. E eu queria, eu falava, pensa que eu profetizei, e eu joguei óleo ungido, e eu parei, tirei foto, eu fiz, sabe, todas essas macumba gospel que a gente vê todas as macumba gospel que você imaginar, eu fiz. Não, minto, faltou uma, dá 7 voltas no quarteirão da casa. Essa aí foi a única que eu não fiz. Porque você está viajando, entendeu? A polícia atrás querendo prender tuas coisas. Então eu falei, não vou ficar marcando, vamos vazar, né? Vamos vazar que dá menos trabalho. Mas tudo que você pensar, orar, ungir, tirar foto, botar na roda das irmãs do coque, tudo eu fiz. Mas quando Deus me deu o dinheirinho, eu fiz a conta, falei, sobrado não vai dar, porque gasta mais, tal, Aí construí, tal, enfim. Quando eu saí de lá e vim morar em Medianeira, aí eu falei para minha mãe, nós vamos alugar um sobrado, porque eu tinha casa lá, eu não consegui vender, vamos ter que alugar, aí eu vou ver para construir, beleza. Aluguei um sobrado, que era meu sonho, sobrado. Irmão, morei 1 ano e 2 meses. Se Deus permitir e quiser, nunca mais eu moro num sobrado na minha vida, enquanto eu for vivo nessa terra dessa vida. Nunca mais, Deus me livre. Quem que vai buscar água? Não, desce e você, não, eu não vou descer. Olha. Nem era uma escada tão grande, mas pensa que eu peguei um trauma de sobrado. E às vezes a gente tem na nossa cabeça que aquilo, não, quando eu tiver, não, irmão, para com tudo isso aí. Isso aí é coisa da minha cabeça, da tua cabeça. O que Deus tem é muito melhor daquilo que você imagina. Eu fiquei tanto tempo, tantos anos sonhando, e depois que eu experimentei, eu nunca mais eu quero sobrado da minha vida. Deus o livre. Lembra né, mudar os hábitos, né? O sobrado seria até bom, mas me conhecendo, esquece, não quero sobrado nunca mais. O fato é, a partir do momento que você decide, eu vou viver, e você começa a fazer, Deus vai abrindo a sua mente, o seu coração, e esse rio começa a fluir da sua vida. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para que a mensagem dele, quando ele mandasse o Espírito Santo, ele pudesse distribuir para todo mundo, e todo mundo aonde estivesse em volta do mundo, começasse a fluir o rio. O problema é que a gente funciona que nem um poço, uma cisterna. A gente quer que a água caia e fique ali, e a gente guardar para nós, e só para nós. A gente age com egoísmo. Lembra que eu falei a sabedoria do mundo? O mesmo princípio que atuou em Sodoma e Gomorra, e a gente vive isso. E o evangelho se torna uma filosofia. Deus quer que eu e você sejamos fontes de água viva. A água vem e jorra, e quanto mais vem água, mais você alcança e pessoas sejam salvas. Irmãos, essa cidade já passou da hora de ser impactada por essa congregação especificamente, mas a gente continua vivendo a nossa vidinha medíocre, com a nossa sabedoriazinha humana, vivendo a nossa filosofia cristã. Jesus chamou a gente para viver a plenitude do evangelho, que é o propósito dele. Eu quero que você se coloque de pé. Fecha teus olhos, começa a falar com o Senhor. Eu creio que esse momento que nós estamos vivendo, essa mudança de endereço, ela não é simplesmente uma mudança de endereço, porque isso não faz sentido. Nós temos até aqui bancos vazios, nem precisaríamos ir para um lugar onde nós estamos indo, fazendo inclusive um risco financeiro acima das nossas condições. Mas eu creio que nós temos uma palavra, e debaixo dessa palavra nós vamos começar a nos mover como congregação, como igreja. O nosso Deus, ele veio nesse lugar, ele morreu, ele veio nesta terra e morreu para que a gente tivesse salvação, tivesse vida, mas que essa vida fluísse através de nós. Deus chamou cada um de nós aqui para fluir, para ser um instrumento dele, para que o sol da justiça brilhe através da sua vida, para que a gente possa ser sal para essa terra, para que a gente possa ser luz para esse mundo, e não simplesmente viver a nossa vida, certo? Como todas as pessoas desse mundo. Isso é sabedoria humana, isso é filosofia cristã. Por isso, fecha os teus olhos. A Bíblia fala que aquele que quer sabedoria, peça, que Deus dá. Então peça, busque como você busca o ouro, a prata, busque a sabedoria, porque essa sabedoria vai te aproximar de Deus. Começa a falar com Ele, começa a orar, começa a buscar, fala: Senhor, derrama a Tua presença, derrama a Tua glória. Pai, eu quero estar mais próximo de Ti, eu quero me achegar ao Senhor. Fale com Ele, adore ao Senhor, Ele está nesse lugar.
Começa a falar com Ele, começa a adorar, começa a buscar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos, Pai. Nós cremos que Tu estás nesse lugar. Fala conosco, Pai. Derrama a Tua presença, a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Nós pedimos perdão, Senhor, se temos vivido uma vida, ó Deus, uma vida para cumprir os nossos desejos, as nossas vontades. Se temos vivido, Pai, uma filosofia, Pai, se temos usado a sabedoria deste mundo, mas, Pai, em nome de Jesus, eu venho pedir que sobre essa congregação, sobre esta igreja, o Senhor venha derramar do Teu Espírito, venha derramar, Senhor, ó Deus, da Tua glória, da Tua sabedoria, que nós possamos viver um evangelho, Pai, em nome de Jesus, de poder e autoridade, um evangelho verdadeiro, que começa a transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ó Deus, e esse evangelho causa impacto onde nós estamos, Pai, que essas águas venham matar a sede daqueles que estão morrendo durante o caminho, que essas águas possam, Senhor, alcançar as vidas, Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós te louvamos, Senhor, Tu és digno, Pai, toda honra, todo louvor, toda glória sejam dadas ao nome do Senhor. Vem